gente tem que ter um convite a entender mais sobre nós brasileiros, qual é a nossa cultura. Para mim, é uma cultura muito hierárquica e tem a razão de ser. A gente foi muito permeado por ditaduras nesse país, né? Então, olha com quem você está falando, a carteirada, isso tudo são sintomas de hierarquia, né? A questão do negro, ela também é importante no sentido de que o sistema escravocrata lá que foi montado, ele estava baseado em quatro crenças ali. Olha, você é negro, você é inferior, você é subalterno, você é submisso e você é não confiável. Boa noite, Leide. Seja bem-vindo aqui ao canal. Um prazer ter você aqui comigo. Boa noite, Lilian. O prazer é meu. Obrigado aí pelo seu tempo e atenção. Vamos bater papo, né? Com certeza. E hoje tem bastante coisa bacana para a gente falar, né? Porque se tem uma coisa que eu tô sentindo falta, Laser, porque sempre que a gente estava pré-pandemia, a gente tentava se encontrar, né? A gente dava um espaçamento, mas não, acho que a gente nunca ficou mais de 6 meses sem tomar algum café, conversar de alguma forma. Verdade, verdade. Muito bom. Pessoal, então, para a gente começar aqui, explicar para vocês, para quem está vindo pela primeira vez, para quem já vem aqui e já acompanha a gente, só para a gente retomar, lembrar a vocês, sejam muito bem-vindos. Então, aqui a gente já vinha fazendo lives desde maio, a gente começou em maio lá diretamente na plataforma do RH que Inspira. Agora, a gente está fazendo pela plataforma da Future Minds Consultoria desde junho, para ser mais exato, e esse mês a gente começa em caráter oficial, definitivo e sem data de fechamento, o Papo FM. Para quem já acompanha aqui o canal, o nosso canal ele é focado em carreira e inovação. E o meu nome é Lilian Cedreiro, eu sou fundadora da Future Minds Consultoria e o nosso maior propósito aqui é conectar inovação com carreira e temas ligados às organizações e como que a gente pode abrir a nossa mente. E o Papo FM, que a gente vai começar e agora vai ser todas as quintas-feiras às 19 horas e todas as sextas-feiras às 8 horas da manhã, sem data de encerramento, vai ser assim pelo menos até o final de dezembro. Nesse papo, a gente tem, então, como principal objetivo discutir essas estratégias de carreira que aceleram os processos de crescimento, reconhecimento e liberdade profissional. Como eu entendo que liberdade profissional é ter o controle sobre uma decisão e como que você rege a sua carreira, a gente tem trazido, a partir de agora, vários cases de empresas, situações, cultura organizacional, liderança, e como que você, a partir desse olhar, começa a enxergar o que faz sentido e o que não faz sentido para você, e como é que você toma decisões a partir do que você ouvir aqui. Para o nosso dia de hoje, para a nossa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber o Laser. Laser é fundador da comunidade Empodera, que é fantástica, mas vou deixar todo o Laser aí contar para a gente melhor sobre ela. E ele vai justamente falar sobre esse olhar de diversidade como um fator estratégico para a inovação, porque, afinal de contas, o Laser é especialista no tema de diversidade. Então, Laser, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal, e eu queria que você começasse contando a sua história pessoal. Algumas pessoas que estão aqui conhecem você, outras pessoas provavelmente estão te conhecendo pela primeira vez, então conta para o pessoal um pouco mais sobre a sua carreira e por que você entrou nesse tema de diversidade, né? Onde esse tema de diversidade se casou com a sua vida. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou Laser Pereira, sou fundador e líder da Empodera. Eu nasci, Lilian, lá em Caxias, numa família pobre de negros, né? E eu nasci com alguns privilégios. Eu tinha uma família estruturada, valores morais muito sólidos, né? Mão na massa, protagonismo, trabalho duro. Eu nasci muito curioso, muito estudioso mesmo, né? Uma criança muito... Sou estudioso até hoje, né? É o que eu mais gosto de fazer. E essa curiosidade me levou para os livros. Então, tenho um leitor ávido aos, sei lá, 9 anos de idade, 10, lia tijolo mesmo. E eu conseguia a bolsa de estudo, era rato de bolsa de estudos, né? Consegui aprender inglês com 12 anos de idade, que eu tinha uma bolsa da cultura inglesa. Aí depois
fui me profissionalizar, eletrônica, trabalhei um tempo como técnico de eletrônica, consertava umas coisas que nem existem mais, videocassete, secretária eletrônica, fax, Gente, secretária filmadora, eletrônica, tem umas coisas que a gente só lembra quando alguém fala, né? é verdade, Discman, é, é, equipamento de som, sabe? 3 em um, lembra disso? 3 em um. Isso já Cara, sumiu, né, gente? Como é que a inovação é demais, né? é. Depois eu trabalhei na usina nuclear, ainda como técnico lá, e depois eu migrei, eu trabalhei, aí eu fiz engenharia, né? Fiz Universidade Pública de Engenharia de Telecom, trabalhei na Embratel na operação e na engenharia durante muitos anos. Depois eu fui para a área de produto, trabalhei como gerente de produto na Huawei, que é uma empresa chinesa, né? Uhum. E os últimos 8 anos eu trabalhei na Cisco como Service Account Manager, quer dizer, então 20 anos aí de experiência de indústria de tecnologia. E aí um belo, foi a partir de 2014, eu fui fazer um trabalho voluntário. Tem que tomar cuidado com o trabalho voluntário que você vai fazer, viu? Mudou a minha vida. Eu fui fazer um trabalho voluntário numa ONG chamada Educafro, que cuida do acesso de jovens de baixa renda, especialmente negros, à universidade. É uma grande rede de cursinho pré-vestibular e parceria com as universidades privadas para ter bolsa de estudos. Então, eu me deliciava lá, porque eu era professor de matemática voluntário e também acabei assumindo a coordenação geral aqui no Rio de Janeiro, na matriz de São Paulo. Fiquei muito feliz lá pela imersão que eu fiz num tema tão caro para o país, né, que é a educação, e estudei muito sobre as ações afirmativas, né, as políticas de cota, né. Eu falei, Uhum. cara, que coisa incrível, né, que a gente está vivendo no país, né. Na minha época tinha 2 milhões de universitários, agora tem 8 milhões, o acesso à universidade ficou mais democratizado, a universidade mais diversa, ela não é ainda uma organização tão inclusiva como deveria, mas a gente deu um Uhum. salto no país aí, em termos de acesso ao ensino superior. E aí depois aquilo me tocou de um jeito, acho que um mosquitinho, né? Tal do propósito e fazer algo que gere. Aí eu descobri negócios de impacto, para ganhar dinheiro, mas dá para mudar o mundo também. Aí comecei a andar com essa rapaziada que está aí fazendo coisas incríveis, né? A gente reclama tanto do Brasil, mas se as pessoas tivessem consciência da quantidade de gente que está botando a mão na massa para resolver educação, saúde, moradia, eu conheci muitos empreendedores sociais. E ali eu acho que já tinha um desejo antigo de empreender. Eu fiz MBA de negócio, MBA de finanças. Sempre me estudei essa coisa de empreendedorismo, né? Só que usei só para a minha carreira, entre empreendedorismo. Né? E aí, em 2015, eu tomei a decisão, cara, eu não vou ficar mais, eu vou ter que mudar. Aí faz aquele processo de transição, aí um ano pensando, né, como é que vai ser, junta dinheiro. E aí, em 2016, eu decido criar a Empodera, que é uma startup de RH com o propósito de promover diversidade e inclusão. E hoje a gente trabalha com consultoria estratégica para desenhar programas de diversidade e inclusão estruturados, né? Dar Uhum. suporte ao cliente na implementação, fazer diagnóstico, co-criar a solução junto com o cliente, preparar a liderança, né, para a liderança inclusiva, depois fazer comunicação interna e externa, treinamento e desenvolvimento, fazer toda essa estruturação. A gente tem um pilar também de atração, desenvolvimento e retenção de jovens talentos, né, para o mercado de trabalho. Estágio, trainee, analista júnior, está aí fazendo a ponte para essa molecada boa entrar nas empresas e tem sido um grande sucesso. Ah, que legal, Lezeiro. Eu vou querer que você conte depois alguns cases, que eu sei que você tem vários cases de sucesso, é importante compartilhar com quem está assistindo a gente. Uma pergunta, acho assim, a gente fala muito sobre diversidade, né? Acho que é assim como inovação que popularizou o termo, mas eu tenho a sensação, pode ser uma sensação minha, Leis, queria ouvir sua opinião e também explicação, que a gente às vezes pega alguns termos que são muito falados e vira uma propagação daquele termo, mas as pessoas não conhecem efetivamente o que se trata. E como diversidade tem uma amplitude muito grande, eu tenho essa percepção de diversidade, que as pessoas falam do tema, mas elas têm dificuldade de tangibilizar o que é diversidade. Então, explica para o pessoal como é que a gente pode, então, classificar o que é diversidade. Primeiro, dizer diversidade não é inclusão, né? Para não ter essa confusão.
Eu penso diversidade de pensamento, sabe? É o que eu falo. Diversidade de pensamento, que é o que a gente está falando. Reunir pessoas, perspectiva diferente, visão de mundo diferente, jornada de vida diferente, biografia diferente. Isso é o terreno fértil, a criatividade, a você colocar no centro um problema e você atacar esse problema com 360 graus, né? Não tem ponta solta, porque o que eu não consigo enxergar, o outro enxerga. Sim. Então, essa equipe diversa, ela traz esse benefício de você conseguir criar soluções mais criativas, mais holísticas, mais robustas, simplesmente porque você não passa batido. Eu gosto de brincar, tem que ter um canhoto, né? Porque se você deixar a gente, só vai pensar com a mão direita, aí esquece do canhoto. Né? Então tem que ter o canhoto para pensar as coisas do jeito do canhoto. Só o canhoto sabe a dor que é, né? Abrir lá refrigerante, a tesoura, aquelas coisas que sofria a cadeira na escola, tudo, ninguém pensava no canhoto. Então é isso, tem que ter o canhoto, tem que ter a pessoa. Que aí tem as diversidades todas, né? De social, raça, cor, de gênero, orientação sexual, nacionalidade, regionalidade. Então, o que está se propagando é isso. Essa diversidade de pensamento. Às vezes, a diversidade, sabe o que é? Eu pegar uma pessoa para gerir shopping. Isso é diversidade. A pessoa vem com a cabeça de petróleo e agora está tendo que gerir shopping. Uma coisa completamente diferente, mas ele agrega valor, essa pessoa vai agregar porque ela tem uma visão muito específica. Né? Eu sou engenheiro e hoje estou trabalhando com RH. É bom ter mais engenheiros no RH. Eu acho que é um movimento legal. Acho que dá para a gente contribuir com o pessoal do RH com ideias diferentes. Porque como eu não sou do RH nato, eu consigo fazer umas perguntas idiotas, né? Por que vocês só contratam só da Universidade XPTO? Por que isso tem localidade? Por que o inglês é fluente? Por que tem que ter esse teste de lógica atochado? Fazer essas perguntas, aí o pessoal de RH não sabe nem responder mais, que é todo tempo que faz assim. Foi bom esse meu olhar de engenheiro. Ô, Sandra, a gente está oficialmente lá no YouTube, porque o Laser, a gente está com um probleminha técnico. Vai lá para o YouTube, Sandrinha, que a Sandra está aqui. O Laser não está aparecendo na tela, lá no Instagram. Ô, Laser, você falou de uma coisa interessante aí, porque eu também vi, eu não sou psicóloga, nem administradora, né, eu também caí no RH durante muito tempo, mas sendo de comunicação, e eu trabalhei num RH que só tinha engenheiro. E foi fantástico, eram 7 engenheiros químicos e eu, que era relações públicas. Eu era a única pessoa de humanas e também não era da área de RH. E eu lembro que a gente tinha um olhar diferente, realmente. Você trouxe uma visão boa. E o segundo ponto que você falou, dessa questão de trazer pessoas do mercado de óleo e gás para trabalhar em shopping, isso eu vejo uma resistência gigantesca nas empresas. Além da gente falar das diversidades em si, né, de raça, gênero, que falam muito hoje de credo, mas até isso, as empresas são fechadas. Então, uma vez que você entrou numa indústria X, você corre o risco de ficar fadado a morrer nessa indústria, porque não vão ter coragem de te colocar numa indústria que você não conhece. Mas no novo mundo do trabalho, não. Isso é um valor, né? E aí, aí a diversidade, eu acho que fica claro quando eu sento e explico aos executivos, diversidade dá para tangibilizar, eu entendi. Né? Isso é bom. Há um consenso, né? O problema é a inclusão. A inclusão é necessária para você conseguir atrair, reter e desenvolver essa diversidade. Porque se não tiver inclusão, essa diversidade não fica. Sim. Porque os espaços organizacionais das empresas não foram desenhados para todos. Entendeu? E agora você quer trazer todo mundo. Né? Então, baixa renda, o deficiente, a pessoa com deficiência, o negro, o trans, e esses espaços ainda não estão desenhados a receber essas pessoas, não estão ainda maduros. Então, a inclusão é criar um espaço de respeito, onde as pessoas se sintam valorizadas, voz ativa, se sente participante, pertencimento, uma relação de confiança com a liderança, entende que é um espaço de crescimento para ela, é uma oportunidade de crescimento. Ela pode ser quem ela é de verdade. Eu acho que a minha geração foi a última que comprou essa coisa que não se sustenta, que é eu tenho a minha vida profissional e a minha vida pessoal. Vivo de máscara de segunda a sexta e sou eu mesmo sábado e domingo. Essa nova geração não quer nem saber disso. Eu tenho uma vida única. Eu quero me expressar em todos os espaços como eu sou de verdade. E hoje, infelizmente, 70% da população LGBT não vai assumir a sua orientação sexual,
uma razão lógica. Isso vai comprometer a carreira, vai me trazer hostilidade, então eu não faço. Né? As pessoas com deficiência já estão há 20 anos aí de legislação e a coisa não engrena. Continua Eu sendo ia pela falar cota. isso. Eu ia falar isso, Continua assim, sendo. o que mais me impressiona, Laser, né, quando a gente fala de diversidade, quando olha a questão da pessoa com deficiência, eu fico estarrecida ainda, porque é um assunto que eu trato, quando eu era de RH, quando eu comecei na RH, eu estou falando de 2008, a gente falando desse assunto já era antigo, e eu ainda não vejo uma efetividade dentro das empresas. Eu vejo que é uma coisa meio assim, para cumprir a legislação, ou essa pessoa até entra na empresa, mas ela não tem oportunidade de crescimento, porque acho que essa pessoa é aquém, então ela não teria capacidade de ir. Eu não sei se você tem essa percepção. É verdade, assim, o tamanho do problema as pessoas que estão nas empresas, ninguém foi contratado de Marte, né? Veio de Marte, está todo mundo que saiu da sociedade, com seus vícios e suas virtudes. É, Então, o ambiente organizacional ainda ele é muito contaminado, com muito preconceito, muita discriminação. Ele é hostil às vezes, ele é violento, né? A gente tem que fazer um trabalho de reprogramação das pessoas, de educação corporativa, quer dizer que tem atitudes e comportamentos que não cabem mais. Estamos em 2020, né? Mas tem gente que ainda está em 2010, tem gente que está em 2000, tem gente que está em 1970, tem gente que está no século XIX ainda, né? A cabeça não acompanhou as mudanças que estão aí, mas é um caminho sem volta. Eu acho, sobretudo, muito importante. Uma coisa que é legal, Lilian, que conecta com o que a gente estava conversando antes, né? Eu fiquei 20 anos, de certa forma, promovendo cultura digital, né? Tecnologia, sim. mas mais do que tecnologia, digitalizar coisas, é mindset digital. Isso Pensar de forma digital. Só que, assim, olha como é difícil. Olha o home office agora. A gente já estava vendendo home office há 15 anos atrás, já trabalhava na CIS, pô, já tinha toda a tecnologia disponível, já podia fazer colaboração, fazer tudo. Só que os gestores não tinham mindset digital para compreender o benefício do home office. Ele achava que tinha que estar todo mundo ali, embaixo da asa dele, chegando, querendo saber se chegou 9 horas, se saiu às 18, Uhum. se vai no médico tem que falar comigo, não sei o que, essas coisas tudo antigas. Que não faz o menor sentido hoje. Aí vem a Covid, todo mundo está em home office, e o que aconteceu? A produtividade está alta, as pessoas estão performando bem, está todo mundo torcendo para isso ficar, e vai ficar. Acabou a história, acelerou aí 10 anos, 20 anos em 3 meses da É. Covid. Então, eu acho que é isso. E hoje, eu pensando, eu acho que eu continuo fazendo a mesma coisa, que é a promoção de cultura digital. Uma condição, né? Porque, para mim, os pilares de fundação para você implementar uma cultura digital é ter uma cultura inclusiva, que valoriza a diversidade. Porque senão você não consegue reter as pessoas que são. Hoje, nessa indústria, nessa fronteira da indústria 4.0, tudo sendo robotizado, automatizado, mais do que nunca você vai precisar de gente que pensa, que cria. Né? Criatividade e inovação chegou para valer. E se não tiver inclusão, como é que você vai manter, vai conseguir trazer essas pessoas? Né? Sim, é verdade. E uma coisa que você falou, né, dessa questão das pessoas que cada pessoa está vivendo uma época, né? Então tem pessoas que já entenderam, que já estão aqui, né? Já posaram em 2020, mas tem um pessoal que ainda está vivendo a década passada. Você acha que isso tem a ver com o histórico que essa pessoa viveu dentro da família? Você acha que como você está mais dentro, é uma curiosidade que eu tenho, que isso a gente fala muito nos processos de inovação, né, Laser? Uma das provocações que a gente mais tem quando a gente fala em inovação e criatividade, é tentar entender o que está passando na cabeça das pessoas para, de alguma maneira, trazer aquilo ali para uma realidade que vá atender às necessidades. E eu sempre fico me questionando por que algumas pessoas entenderam uma evolução, outras pessoas têm mais resistência. Será que tem um histórico familiar por trás disso? Porque eu vejo, inclusive, às vezes nas próprias pessoas que levantam a bandeira da diversidade, também esses próprios preconceitos. Eu já escutei de tudo que você possa imaginar, e de N posições. Eu já vi cadeirante sendo preconceituoso com outras pessoas cadeirantes, já vi preto preconceituoso com preto. Então, eu fico pensando, será que isso tem algum fundamento histórico da carreira dessa pessoa, da história de vida dessa pessoa, ou você acha que é aleatório?
É estruturante, não se trata às vezes de uma questão apenas de individual, moral, espiritual de uma pessoa. É um sistema que foi estruturado. Você falou das pessoas com deficiência. Lá na Idade Média as pessoas eram expulsas das cidades. Se lepra, se fosse deficiente, era expulso. Era exclusão total. Aí depois você vai para o que a gente chama de segregação. Não, deixa aqui, mas separado. Fica ali num cantinho ali, numa salinha lá do. Aí depois você vai para o período de integração. Você traz as pessoas para dentro, aí, então agora eu tenho. As pessoas deficientes vão estudar, vão estudar, tem direito à educação. Né? Passa a ter direito, tem uma escola para eles. Né? Você está tentando integrar eles na sociedade, mas eles continuam com uma escola só para eles. E aí você chega no terceiro passo, que é da inclusão, que é as pessoas. A deficiência não define ninguém, é uma característica da pessoa. Ela tem potencial, talento como qualquer outra pessoa, né? Eu acho que a gente se debruça hoje numa questão histórico-cultural do Brasil. A gente tem que entender, a gente convidando as pessoas a entenderem mais sobre cultura. Você está rodando em que plataforma, meu irmão? Você está rodando a plataforma que é Cultura Brasil. Que cultura é essa? É uma cultura racista, machista e homofóbica. A gente só tem que aceitar isso. Eu acho que as pessoas têm que ter mais conhecimento sobre o contexto histórico, cultural que a gente vive. Então, as mulheres, por exemplo, só puderam acessar a escola em 1827, a faculdade só em 1879. Só pôde votar em 1932. Até 1965 tinha que pedir autorização para o marido para trabalhar. Até 74 tinha que ir no banco com um homem para assinar para ter cartão de crédito. Até 2002 eu podia acionar uma mulher na justiça porque casou comigo e não era virgem. Olha o tamanho do problema, 150 anos para chegar numa coisa que ainda não é suficiente. Mudar a cultura demora. 350 anos de escravidão, 132 de exclusão, um assunto que o brasileiro não sabe lidar bem, que é a questão do racismo, porque só os outros são racistas, eu não sou. Então, por isso que é complicado tratar esse tema, é complexo nas empresas, porque ele é um tema complexo mesmo, mudança de cultura. E o problema hoje é que as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida, disruptiva. Isso assusta, dá medo, dá raiva. Porque o meu mundo, eu preciso acordar todo dia e acreditar que o meu mundo, eu estou no mundo que eu conheço, né? Acorda, o mundo não mudou, é isso aqui. Só que o que está acontecendo hoje é o nosso jeito de trabalhar, de estudar, de se divertir, tudo mudou muito rápido. Muito rápido. Eu sou da época analógica, tudo digital. Eu ia para locadora, hoje é Netflix. Ligar para alguém é ir por orelhão, botar uma ficha e ligar. Hoje é smartphone. Imagina isso na cabeça. Nem todo mundo acompanha e formas antigas de fazer as coisas já não dão mais solução os problemas complexos que a gente tem hoje, os novos problemas. E eu acho que tem uma coisa que você falou agora que também é importante para o pessoal entender, e eu imagino que você também pensa assim, que as pessoas têm uma resistência natural, né, Laser? Eu acho que tem uma parte das pessoas, eu acho que as pessoas tendem, eu falo que eu sou uma mulher, mas sou machista, porque várias coisas a gente foi educado historicamente, então é difícil quebrar alguns paradigmas mesmo ainda sendo mulher. Então tem coisas que acontecem que a gente tem, no momento que a gente assume, isso facilita muito. E um outro ponto é que eu acho que a gente tem medo da mudança. Então, tudo que mexe muito com a estrutura deixa as pessoas, de alguma maneira, incomodadas em fazer uma ação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o histórico, né? Para que eu vou pensar em home office se está funcionando todo mundo trabalhando aqui do escritório? Deixa para lá, deixa para um outro momento, depois a gente vê isso. E eu via muito isso, e para coisas simples, tá, Leisa? Quando eu comecei a trabalhar com RH, eu lembro que a empresa ganhava prêmio de melhor empresa todo ano. E aí teve um ano que eu falei, gente, vai dar problema, a liderança não está desenvolvida, não vai funcionar, porque a gente tinha tido uma ascensão de mais de 30 pessoas ao mesmo tempo a uma posição de liderança, sem desenvolver ninguém. Então eu falei, isso vai dar problema em algum momento, para não falar palavrão aqui na live. Assim, vai dar problema. E aí todo mundo falava assim pra mim, não, isso é bullshit. O cara ele nasceu líder, então ele vai aflorar isso. Eu falei, gente, mas não é possível que a gente acredite nisso. E aí, Laser, teve que dar um problemão. A gente saiu do primeira posição para a 21ª, com a empresa um monte de gente pedindo demissão, para a empresa se dar conta
que tinha alguma coisa errada. E aí começou a se falar sobre programas de liderança, eu estou falando de 2010, porque a empresa achava que a gente não precisava fazer. Então, acho que quando está indo tudo bem, as pessoas tendem a procrastinar. Aí, quando acontece uma situação como uma pandemia, que força a pessoa não tem escolha, eu acho que é o momento que a pessoa começa a se mexer e aí abre. Aproveitando esse gancho, o que você percebe de maiores obstáculos hoje nas empresas, além da questão da cultura, né, que tem que ter uma transformação, existem outros fatores que você percebe que trazem essa dificuldade de diversidade dentro da empresa? Eu acho que o que acontece, você falou bem, né? As pessoas têm medo de mudar. Mudar dá trabalho, né? E existem muitos obstáculos para você embarcar numa jornada de mudança. Quanto mais uma mudança de cultura organizacional. Já trabalhou uma fusão de duas empresas, cara, o trabalho que dá, como é que a gente vai criar uma cultura única ali para as duas que estão chegando, que são tão diferentes. Então, dá muito trabalho isso. Então, com diversidade e inclusão, o que aconteceu foi o seguinte: esse tema é novo, né? A Empodera nem existia em 2016, a gente hoje é referência. Então já tem uma mensagem, é muito novo, está todo mundo com teto de vidro, está todo mundo aprendendo. As soluções não estão prontas, assim, maduras, igual, sabe, de prateleira que as empresas têm. Vamos fazer uma pesquisa de clima, agora vamos fazer não sei o quê, vamos fazer um rollout de um projeto que a gente já faz há 10 anos, mais do mesmo. Não é isso, é algo muito novo que não domina, então não sabe o que, quando, quem, como. A empresa não tem. E isso, para a empresa, tira da zona de conforto. Ainda mais num tema que é tão espinhoso, porque tem areia movediça para tudo que é lado, que é posicionamento da marca, cliente, o mercado, todo mundo olhando o que você está fazendo, tem toda a chance de escorregar. Os próprios funcionários, né? Os próprios funcionários, né? E os próprios funcionários, né, Leise? Você me falou agora, a gente precisa interromper, porque eu lembrei de uma história, eu preciso compartilhar para poder juntar com essa sua. Numa empresa que eu trabalhei, a gente, acho que foi em 2011, se eu não me engano, a gente ia fazer a festa final de ano e a empresa era grande, então a gente precisava arrumar um lugar no centro grande. E aí, na época, a gente decidiu pegar aquela The Week. Lembra que era uma boate, né, para LGBT? Você não tem noção do que foi. E assim, eu tô falando de 2011. As pessoas, elas mandavam um e-mail pra gente, Laser, falando que elas não iam aceitar, que elas não iam entrar numa boate gay. E a gente falava assim, gente, a boate vai estar fechada, assim, não é a gente vai para a boate com todo mundo ali. A boate está fechada para a empresa, até porque a gente nem abriria, porque seria muito arriscado de todas as formas. E teve gente que falou que não ia entrar. Teve gente que falou que não ia aceitar pisar ali dentro. E aí você falou agora, eu lembrei dessa história que na época foi uma crise para a gente, porque a gente já tinha tudo programado, tinha fechado. E como é que a gente falava para as pessoas assim, gente, pelo amor de Deus, entendeu? 2011, qual é o grande problema de você entrar nessa boate, entendeu? Por que você está achando que vai acontecer o quê? Então, foi uma quebra de paradigma. E muita gente não foi. Obviamente, a festa foi muito boa, o pessoal foi super bacana, mas muita gente não foi porque colocou na cabeça que não pisaria num lugar onde é uma boate que é considerado um ambiente para homossexuais. E na época eu fiquei estarrecida com isso. Lina, eu vou te dizer uma coisa: o pessoal que sai do armário, que é preconceituoso mesmo, que é racista, machista, homofóbico declarado, esse pessoal não me preocupa, não. O que me preocupa mais são as pessoas, que dizem que não, eu sou gente boa, eu não tenho preconceito e tal, eu sou progressista, sou quase de esquerda e tal. E, no final, ela acha que o problema só está no externo, ela não contribui. E ela não faz muito, não tem as tais atitudes antirracistas. Não basta ser contra o racismo, tem que ter atitude antirracista. Né? Então, eu preciso hoje engajar essas pessoas na mudança de atitude, porque ela acha que não faz, mas não é realidade. Então, todos nós temos nossos preconceitos. O que a gente precisa estar é vigilante para identificar esses vieses, administrar isso e fazer com que isso não impacte as nossas escolhas, o nosso comportamento, porque não cabe mais. Então, assim, estou te falando, é um trabalho de educação. Vai ter que ir na empresa explicar para as pessoas, desenhar para as pessoas termos, expressões, piadinha, gíria que ofende o outro. Sabe? Se ofende alguém, não pode. Né? A brincadeira só vale se tem autorização para todos os lados. Né? Se está ofendendo alguém, não pode. Hoje, o letramento racial,
os termos que você utiliza dentro da empresa com relação à mulher, ao LGBT, piadinhas, a estética, a pessoa obesa, o careca, tem um monte de coisa que já não faz muito sentido. Sim. Porque, qual é a finalidade disso se você está tornando um ambiente tóxico para aquela pessoa e esse colaborador não aguenta e vai embora? Eu converso hoje com mulheres lésbicas e elas me falam o seguinte, uma me falou, foi a Daniela, falou assim, Leise, pior para mim é segunda-feira. Eu falei, por que segunda-feira? É porque eu tenho que almoçar com a equipe e tal, fazer aquela média pessoal. E sempre perguntei, o que você fez no fim de semana? Aí ela fala, eu saí com o Marcos, meu namorado. E tal. Agora eu mudei de namorado, agora é o Fernando, não sei o quê. Ela é casada com Maria há 5 anos. Ela vive com uma máscara. Isso é cansativo que deve ser isso. Ali se mascarando todo dia, para que aí ninguém pode saber o que eu faço e tal. Hoje a gente está tentando mudar essa cultura, mas os desafios, para ir direto ao assunto, alta liderança é o maior desafio, porque você precisa engajar, conscientizar, sensibilizar e engajar essa alta liderança, porque ele tem que ter compromisso pessoal com a causa, dedicar tempo, energia e dinheiro. Não tem orçamento para diversidade. A alta liderança não está engajada, não vai ter orçamento mesmo. Entendeu? A alta liderança não participa das atividades. Olha, ninguém faz nada que não seja a meta do chefe. Significa que se não for a meta da presidência, não vai ser da diretoria, que não vai ser da gerência. Então, a gente precisa de gente engajada mesmo, de fato. Depois desse engajamento, precisa estruturar o programa, porque as empresas não sabiam o que era um programa estruturado, aí começavam a fazer ações pontuais que não necessariamente dialogam uma com a outra, e aí os resultados não... olhando o retrovisor, elas até avançaram, mas olhando a expectativa que ela tinha de resultado, elas não estão tendo o resultado que gostaria, porque não está estruturado. Então, vai ter que estruturar. A outra coisa, a gente precisa de mais ousadia das empresas, porque todo mundo não sei fazer ainda, então vamos devagarinho, né? Aí fica esperando alguém fazer. Aí aparece uma Magalu da vida e fala, não, agora é treininho exclusivo para negros, ponto. Aí gerou foi todo o caô das últimas semanas, né? A Luísa Trajano estava segunda-feira na Roda Viva. Ela explicou do jeito dela, né? Sempre muito simples, muito... Eu falei, não, olha, eu botei meus filhos nas melhores escolas de São Paulo, e quando eles não estavam bem, eu dava reforço lá, contratava professor particular. Por que eu não posso dar reforço para esses trainees que eu vou contratar? Por que eu não posso? Dar um apoio, dar uma mão para essa turma. E depois eles vão... mas nesse primeiro momento eles precisam de um apoio da Magalu. Então, essa mudança de cabeça da liderança da empresa, dizendo assim, olha, a Covid entregou para as empresas uma camisa GG não, extra large, né? De responsabilidade social. Essa é a camisa que você tem que usar a partir de agora. E espero que as empresas vistam essa camisa, porque tem um espaço enorme como ator social para a transformação. Então, diversidade e inclusão tem que ser feita porque é estratégico para o negócio, também porque é a coisa certa a ser feita, haja vista que o enorme impacto positivo que gera na comunidade, na transformação da sociedade. Eu hoje consigo sentar com essa turma para conversar sobre temas muito complexos para o país e muito importantes e urgentes, que fora da empresa talvez a gente não conseguiria ter espaço para conversar. Então, só isso já é sensacional, porque você sensibiliza esse colaborador, ele volta para a família, volta para os amigos, e aí ele vai disseminando esse novo conhecimento, essa nova cultura, e a gente transforma o mundo. Sim, exatamente. E aí tem uma coisa, né? Já tem uma pergunta aqui, meu pai está assistindo a gente, está com uma pergunta ali que eu já vou fazer para você. Mas é interessante, né, Leisa? Porque até nas pequenas coisas, a gente está falando de diversidade de pensamento, né, inovação. Recentemente, uma pessoa me fez uma pergunta num grupo falando assim: Lili, eu quero fazer. A gente vai fazer aqui algumas temáticas de inovação na empresa, e aí eu queria saber se a gente pode aplicar metodologia de inovação para o operador. Aí, num primeiro momento, eu não entendi a pergunta, Leisa, porque eu falei assim, gente, mas qual seria o problema do operador fazer? Aí, não, porque a gente está querendo fazer uma turma só para eles. Aí eu falei, olha, não... Primeiro, assim, você pode colocar qualquer pessoa, não entendi nem a pergunta. E segundo, você está querendo fazer uma turma só para eles, isso não é o melhor caminho, né? O melhor caminho é a gente misturar. E o mais interessante dos processos criativos e das empresas que conseguem evoluir é quando elas conseguem colocar várias pessoas no mesmo ambiente, porque você coloca a pessoa que vive na Baixada, com o cara que mora na Zona Sul, com o cara que é preto, o cara que é branco, mistura tudo, cada um tem um olhar diferente. E isso a inovação sempre pregou. Qual era a dificuldade hoje até
de departamentos. Vamos montar planejamento estratégico da empresa. Aí junta o RH para pensar RH, junta o pessoal do planejamento estratégico para pensar planejamento, financeiro para pensar financeiro, e depois as empresas querem que as paredes não existam dentro da empresa. E aí acha que para melhorar a comunicação é só botar todo mundo no open space, que aí todo mundo vai conviver o dia inteiro e vai resolver, e o assunto pior. Existem várias pesquisas que mostram que numa cultura organizacional que você não tem essa liberdade de expressão, ter esse open space, né, essa falta de departamentos e todo mundo compartilhando o mesmo ambiente, piora o fluxo de comunicação, porque as pessoas têm medo de se expressar ali por não saberem qual vai ser o julgamento das outras áreas. Então, faz um efeito rebote. E agora também na pandemia, quando a gente fala de home office, essas coisas meio extremistas do todo mundo tem que voltar agora, de imediato. Conheço empresas que todo mundo já voltou e o problema, que todo mundo use máscara e reza para não pegar Covid. E tem outras empresas que não, agora todo mundo fica para o resto da vida também em home office. Eu falo, gente, mas é que assim, não é para todo mundo, não é para todo mundo ficar em casa, não é para todo mundo ficar do escritório, por N fatores, porque assim, eu, graças a Deus, tenho um lugar que eu consigo botar um computador, mas tem gente que não, tem gente que está dentro de casa. Eu conversei semana passada com uma pessoa que ele falou, Lilian, no dia que eu tive que entrar no banheiro para fazer uma reunião, porque a minha noiva estava numa sala, a gente divide um kitnet, eu percebi que home office não era para mim, não nas condições que eu tenho hoje, porque eu não tenho condição de, a cada reunião que eu tenho que fazer da empresa, entrar no banheiro para fazer a reunião. Então, assim, tem N fatores ali que eu acho que as pessoas acabam desconsiderando no ambiente, né? E acha que, assim, então vamos botar agora, e as coisas estão muito no afã, né? Agora deu certo todo mundo no home office, então vamos fazer home office agora pro resto da vida. E aí eu vejo que a coisa vira uma euforia sem uma estrutura. E quando eu olho, por exemplo, da Magazine Luiza, a minha preocupação hoje com outras empresas é querer fazer um copia e cola, achando que vai ser exatamente igual. Só que o que a Magazine Luiza fez ao longo dos anos para preparar esse ambiente para essa situação? E que diversas outras empresas não estão preparadas ainda. Eu não sei se você percebe isso, né? E a gente vê muito. Gente, tem aí uma política para mandar aí da empresa sobre XPTO. Eu fico, Jesus amado, vamos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui que não vai dar certo. Não, hoje a ideia é o seguinte: a gente não consegue resolver problema complexo com solução fácil. Essa é a primeira premissa. Hoje, não dá também para a gente querer resolver problemas complexos a partir apenas de uma perspectiva. Isso aí. Então, eu quero resolver o problema de Ribeirinho Quilombola da Vieira Soto, da Faria Lima, né? Com a cabeça de quem anda ali. Faria Limers lá que eles gostam. Como essa pessoa não tem a menor conexão, não entende? E ser orientado a cliente, né? Se o cliente está lá, quem são essas pessoas? Como elas agem? É igual o Globo Repórter, né? Quem são essas pessoas que eu quero resolver esse problema? No Brasil, o que mais tem é política pública que não funciona, porque não ouviu, não escutou quem receber diretamente a ação. A gente precisa. E na empresa é a mesma coisa. A gente está tomando decisões a partir de que perspectiva? Estou vendo para mulheres negras, mas não tenho mulheres negras dentro da minha empresa. Quero capturar o Pink Money lá, 500 bilhões da comunidade LGBT, mas eu não tenho um ambiente que dialoga com a causa LGBT, eu não respeito os direitos LGBT. O Black Money já está em 1,7 trilhão, mas eu sou mais racista do que capitalista, né? Porque eu não consigo desenhar. A indústria de cosmética até hoje está devendo para a mulher preta produtos mais adequados à pele dela, né? Então, a pele mais retinta sofre. Os produtos não são ainda adequados, né, totalmente. Então, o que está sendo colocado em questão para as empresas, a gente está na era da inovação. Todo mundo está procurando mais eficiência, mais produtividade, trazer produtos, serviços diferenciados, porque a competição é grande, global, está todo mundo hiperconectado na era digital. Então, não dá mais para pensar negócios como a gente pensava na década de 90. Não faz o menor sentido isso. Sim. Então, mas a gente tem as resistências, porque a gente tem gente da transição do analógico para o digital, né? Tem gente que não consegue acompanhar, a gente está falando de metodologias ágeis, uma nova forma de pensar a resolução de problemas, startups, eu estou no mundo de startups, é super
cultura de startup, só que as empresas ainda não estão pensando, estão pensando, aí está lá fazendo aquele processo há 1000 anos do mesmo jeito, que podia fazer de uma forma muito mais simples. Ou aplica e desvirtua. Recentemente, eu não lembro quem foi que falou para mim eu não lembro qual foi a empresa, decidiu implantar a Daily Scrum, né, que é aquelas reuniões diárias de 15 minutos, só que a reunião está durando 1h30 e todo mundo fica em pé durante 1h30, ou seja, pegou a reunião tradicional, botou lá para todos os dias e ainda botou todo mundo em pé 1h30. Verdade. Então, a gente está nesse momento de transição, eu acho que é um momento de transição. É um caminho sem volta, as coisas estão acontecendo, talvez não na velocidade que a gente gostaria. A conta que foi feita para ter equidade de gênero vai demorar 80 anos no Brasil e equidade racial 130. Então, todos os dias eu trabalho com a missão de acelerar esses processos, né, para que a gente possa criar ambientes mais inclusivos, que a gente possa não deixar nenhum talento para trás. Né? O Brasil não pode desperdiçar talento, gente boa, gente inteligente, criativa, a gente tem que dar oportunidade, não é tirar oportunidade de ninguém, é só oferecer oportunidade para todos, né? Falando sobre meritocracia, eu acho que essa é uma questão que vale uma atenção de todos, né? Assistindo a gente, se questionar qual é o conceito de meritocracia, porque é um santo grau isso, né? Uma coisa sagrada, a meritocracia é sagrada. Se a gente concorda que o sistema deve ser meritocrático, a gente deveria definir melhor o que é meritocracia, porque ela não está bem definida na cabeça das pessoas. Na maior parte das vezes, as pessoas consensuam sobre talento e esforço. Todo mundo concorda que pessoas talentosas, mais esforçadas, têm mérito, né? Sim. Só que a gente não está preparado para uma discussão qualificada sobre equidade, sobre oferecer oportunidades. Sim. Tratar desiguais de forma desigual. Né? Porque a gente não sei o quê, e aí não pode. Por quê? Vai de encontro a esse conceito muito enraizado de meritocracia, sobretudo para a classe média, corporativa, é difícil. E aí o que acontece? Se você coloca na mesa ações afirmativas, essa pessoa entende que isso não confronta com o conceito de mérito. A ação afirmativa é para você fazer uma ação temporária, você acelerar um processo que vai demorar muito tempo, 80, 100 anos, tem que ter ações afirmativas para você encurtar essa mudança. Então, muita coisa é o meu dia a dia, conquistar mentes e corações, chamar as pessoas para o diálogo, ouvir, né, escutar ativamente essas pessoas com muita empatia, fazer todas as perspectivas e a gente tentar, a partir disso, construir soluções que a gente consiga acelerar o processo. E a gente tem feito coisas interessantes. Eu acho que eu vi muita coisa acontecer nesses últimos 3, 4 anos nesse tema. Eu acho que hoje a gente tem empresas que estão em diferentes níveis de engajamento, de maturidade, mas está todo mundo tentando caminhar para frente. Sempre tem lá os pioneiros, né, que se lançam mais e conseguem fazer mais coisas. Hoje a gente lida com grandes empresas. Isso foi uma surpresa boa para mim, né? Porque eu sempre trabalhei em empresa, eu sempre vi como é difícil você virar um fornecedor de uma grande empresa, né? Homologação, bate na porta da empresa 1000 vezes e não vai. A gente aconteceu o contrário, né? Assim, o tema é tão novo que abriu espaço para uma startup pequenininha como a Empodera entrar em grandes empresas, né? Google, Ambev, Coca-Cola, Hackett Penkisser. Eu podia ficar falando aqui dos nossos clientes aqui um tempão. E me surpreendeu essa não barreira de entrada, porque as grandes consultorias ainda não se atentaram para isso, não é uma agenda. E aí abriu espaço para a gente e a gente está feliz. Tá bom, deixa aqui que a gente toca. A gente está entregando um negócio legal, bacana. Uma pergunta que foi meu pai que fez aqui, né, o José Luiz. Ele perguntou até que ponto o isolamento social interferiu na atuação da Empodera. A gente estava até falando antes, né, sobre isso. Como é que você percebeu essa movimentação aí da pandemia com as questões ligadas à diversidade? Olha, eu trabalhei 30 dias na China em 2005, acho. Cara, e eu aprendi uma lição única com os chineses lá. A palavra crise para eles significa perigo e oportunidade. É a mesma palavra. Então, eu achei aquilo incrível, realmente, né? Crise é o perigo e a oportunidade. Não é a primeira crise que a gente tem, já tiveram outras grandes crises, catástrofes, um monte de coisa, e o homem sempre saiu mais forte, né? Acelerou processos, né? Tecnologia em função dessas crises. E o que está acontecendo agora não é diferente. Então, logo no início, eu entrei dentro de casa dia 12 de março e não saí mais, né? Botei toda a equipe em home office já de cara. A gente queria entender o que é esse vírus, como proteger os colaboradores e tal. A gente já tinha a prática de home office, então
só, agora a gente só vai ficar em home office em definitivo. E a turma não voltou até hoje. Agora que começou a voltar agora para o escritório, só deixa eu ir para o escritório um pouquinho que eu quero trabalhar lá mais sossegado que aqui em casa. Então, beleza. Então, mas a gente não voltou oficialmente, tá assim, revezamento e tal, mas o pessoal ficou em home office. Aí a gente pensou assim, cara, a gente consegue fazer o deparo do nosso serviço tudo para digital? Sim, que é consultoria, treinamento, desenvolvimento, recrutamento, dá para fazer tudo no digital. A gente precisa o quê? Pega o Zoom, contrata lá o serviço Zoom, não sei o quê, que já vai atender a gente perfeitamente. Beleza, então ficou o bonde. A gente fez essa adaptação. No período ali de março, abril, maio, que foi bem assim, complicado para as empresas, que estava todo mundo se fechado para o seu core business. Vamos lá, botar todo mundo em home office, a gente entendeu, muitos projetos foram cancelados, postergados. Só que aí, já depois que as empresas entenderam e viram como é que está a pandemia, não sei o que, deu aquela baixada, vamos voltar então a tentar perseguir as metas do ano, né? Porque no momento a pessoa já está quase desistindo, mas voltou e voltou forte. A Covid, é aquilo que eu te falei, todo mundo em casa, 5 meses, um tempo aí sobrando para pensar na vida e no Brasil. Na vida será que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo na minha vida, né? As pessoas perceberam que elas não conversavam com a família, elas não tinham tempo para cuidar de si, e que, porra, o ambiente da empresa é muito hostil, não sei o quê, e aí muitos, vou mudar de emprego, vou mudar de carreira, aí teve uma maior doideira aí desse período. Muita gente pensando em mudar mesmo, porque a Covid balançou. A outra foi a questão do Brasil. Descobre que tem 30 milhões de invisíveis, aí tem que dar o Corona Voucher a 60 milhões de pessoas, tem 10 milhões de pessoas passando fome, desemprego, violência, miséria. O Brasil está afundando, né? Como é que a gente faz para mudar esse país? Acho que as pessoas começaram a pensar, e a empresa? O que você vai fazer, a empresa? E aí as empresas começaram a fazer ações nunca antes vistas, né? De responsabilidade social então, eu vejo um período de mudanças que vão vir para ficar. Espero que coisas boas fiquem, né, dessa terrível pandemia. Então, foi bem educativo essa experiência aí de 5 meses, todo mundo trancado. Mostrou algumas questões que são do brasileiro, e a gente precisa entender isso. Eu acho que existem algumas questões bem centrais para a gente, só para botar para o pessoal. Uhum. A coisa não muda, as pessoas estão na bolha, cada um fica na sua bolha, uma baixa compreensão do outro, sobretudo do mundo desse diferente. Há uma cultura muito grande de indiferença, de egoísmo, sabe? A gente ficou frio, a gente naturalizou uma desigualdade absurda. Sim. Tem o mito da democracia racial, que as pessoas compraram isso, nunca existiu. O mito da meritocracia, que essa para mim é o pior, com a classe média, ela é muito dura para mudar essa coisa. As pessoas confundem privilégio com direito. Todo mundo tem privilégio, mas só fala do privilégio do outro, né? Tem questões muito estruturantes do nosso jeito de ser. Por exemplo, inovação comunicação aberta, liberdade para colocar as ideias. Num país que é marcado por hierarquia, ditadura, quantas ditaduras nós tivemos nesse país? Pois é. Tornando o brasileiro muito hierárquico. O brasileiro é muito hierárquico. Comando e controle. Isso não tem nada a ver mais com o ambiente que a gente está de criação, de inovação. Quantos gestores, chefe, comando e controle você conhece? Muitos, e até o home office, né, o Laser? Eu acho que o maior desafio que teve no início, e ainda deve ter gente assim, é você pensar que a pessoa está em casa, trabalhando, mas você não sabe o que ela está fazendo. E eu escutei histórias horripilantes no início da pandemia. Por exemplo, uma pessoa que falou para mim que obrigava o estagiário a ligar o Zoom no horário do estágio, compartilhar a tela do computador dele, ele tinha que ficar 4 horas de trabalho com a tela do computador compartilhada no Zoom para que o gestor soubesse que ele estava trabalhando. E eu escutei de uma outra pessoa assim, eu marco reunião, eu aviso para as pessoas que em 15 minutos a gente vai entrar em reunião, porque está todo mundo em casa e ninguém pode sair, está todo mundo trabalhando para mim, então se eu falar que tem que entrar numa reunião, a pessoa tem que ter essa agenda. E aí eu fiquei meio em choque, então assim, porque é isso, sabe, é um controle, a pessoa não aceita a possibilidade dessa pessoa estar em qualquer momento fora, e eu acho que até a gente tem um pouco disso, sabe, eu como empreendedora, assim como você,
já me peguei diversas vezes me sentindo culpada de não estar de 9 às 18 sentada trabalhando, porque eu fui resolver um negócio no meio da tarde e achei isso ruim. E depois eu falei, gente, isso é ruim para quem, no final das contas, assim, mas isso vai criando um histórico na gente e a gente começa a colocar na nossa cabeça que o certo é fazer esse horário, é muito mais hora do que entrega de resultado. Então, acho que ainda é uma quebra de paradigma, né? As pessoas estarem dentro de casa para esses gestores. Mas assim, por isso que eu estou te falando, a gente tem que ter um convite a entender mais sobre nós brasileiros, qual é a nossa cultura. Para mim é uma cultura muito hierárquica e tem a razão de ser. A gente foi muito permeado por ditaduras nesse país, né? Então, olha com quem você está falando, a carteirada, isso tudo são sintomas de hierarquia, né? A questão do negro, ela também é importante no sentido de que o sistema escravocrata lá que foi montado, ele estava baseado em 4 crenças ali. Olha, você é negro, você é inferior, você é subalterno, você é submisso e você é não confiável. Olha essas 4 palavras. Você é inferior, subalterno, submisso e não confiável. Passado a história do nosso Brasil, o olhar que se tem para os negros é de inferioridade mesmo. As pessoas olham, não tem a expectativa. Né? Uma vez uma pessoa falou assim, eu fui falar que era engenheiro, ela falou, eu não sabia que você não tem cara de engenheiro. Eu achava que era de outra coisa. Então, assim, ela não falou, pô, mal, eu conheço essa pessoa. Aí ela foi chamada até atenção por outra pessoa. Né? Mas tem cara de engenheiro? Eu chego num shopping, às vezes, quando eu tinha carro, nem tem mais carro, eu tinha um shopping, uma SUV, aí o cara, você é jogador de futebol, rodeiro ou lutador de UFC? Não consegue, na idade dele, achar que eu sou um empresário ou eu sou um executivo. Entendeu? Sempre nesses termos, né? Então, a gente precisa combater esses preconceitos, porque no final, para fechar, quais são os desafios? A gente precisa de mais mulheres na média e alta liderança, e as mulheres ainda sofrem muito com preconceito. Muito. A maternidade é um desafio, a mulher ainda tem que tomar decisão. Você é mãe ou sigo carreira, você é executivo, e não entendo por que tem que um ou outro. A gente tem o desafio dos afazeres domésticos, do cuidar, da equidade, né, nessas questões do casal, da família. As mulheres na pandemia tomaram foi um sufoco, porque ninguém levantou para fazer nada, nem homem, nem os filhos. Ela está aí querendo trabalhar, fazer tudo e ainda carregar todo mundo nas costas. Assim você não vai crescer, minha filha. Você vai para onde com essa carga toda? As mulheres precisam enquadrar mesmo seus maridos, seus companheiros, seus filhos, botar todo mundo para dividir. Não é 50-50. Tem umas que falam, não, ele me ajuda. Aí, ferrou. Se ele te ajuda, você está perdido. Então, eu acho que as mulheres estão aí mais ligadas e a gente precisa de mais ousadia, né, para buscar esses espaços, porque ninguém vai sair de espaço de privilégio de poder com flores, né? Vem cá, senta aqui. Vai ter que ser na disputa mesmo. Os negros estão aí, e começou lá na faculdade, no início dos anos 2000, agora chegou forte aí na praia das empresas. Era natural, a molecada mais qualificada querer espaço, eu quero meu emprego. Deu meu pedaço do queijo aí que vocês nunca me deram, né? A turma vai brigar para estar nesses espaços. A deficiência é uma questão de ser tratada. A gente tem 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, deve ter uns 12 milhões que se enquadram mesmo na lei de cotas, só tem aí 400 mil pessoas empregadas, entendeu? Então, assim, longe do que deveria, muito, muito longe. A população LGBT, as pessoas, essa nova geração, então, ela quer ser ela mesma e ela bota para quebrar mesmo, só que os ingleses não estão ainda preparados. Ainda tem discussão, e o trans, aí como é que é trans? É banheiro, não sei o que. Gente, a gente está discutindo, não mas você vê, ao nível ainda da discussão, do banheiro. Cara, o que eu penso é o seguinte, a gente tem um projeto de país para fazer, e esse projeto tem que ser plural e tem que ser inclusivo. A gente tem um país para desenvolver, não vai ser deixando 80% da população para trás que a gente vai conseguir construir uma sociedade mais avançada. A nossa geração tem um compromisso com o país que é dar um passo civilizatório para frente. A gente precisa e dá para fazer. Os países mais modernos fizeram isso. A geração dá a sua contribuição. A nossa tem que ser, essa é a minha bandeira de combate à desigualdade, e fico muito feliz hoje de ter essa oportunidade de dialogar com presidentes das empresas, colaboradores, grupos de afinidade, gente de todo tipo, de todos os mercados, e muita gente boa abraçando essa ideia de tornar os espaços
organizacionais mais inclusivos e valorizar a diversidade, que é o nosso potencial maior. A gente tem tudo nesse país. A natureza, o povo, bom demais, trabalhador e muito diverso. Nenhum país tem a diversidade que nós temos e a gente tem que fazer as pazes com isso, achar que é bom ser um pouco índio, ser um pouco negro, ser um pouco branco, né? E a gente conseguir avançar em cima dessa diversidade. Talvez a gente tenha uma ausência de problemas climáticos e outras coisas, né, que a gente, graças a Deus, demorou muito para ter. Aí o pessoal também entrou numa zona de conforto, sabe, Laser? Aqui não tem terremoto, aqui não tem ciclone, então tá tudo bem, a gente depois vê isso, deixa para depois. Aí até que chegou o dia que não dá mais para deixar para depois. Tem uma última pergunta para você, que é o seguinte, né? Você acredita que as pessoas vão sair da pandemia mais abertas à diversidade? Qual é a sua opinião? Eu sempre vou pensar positivo, né? Eu sou do copo meio cheio, né? Eu sempre fui assim na minha vida. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente teve um período de uma experiência de empatia muito grande, de espírito comunitário, né? De colaborar com os vizinhos e com o outro, esse cuidado. Eu acho que retoma a questão da humanidade das pessoas. A gente refletir que a gente está indo para um caminho ruim, né? De muita indiferença, né? A gente está perdendo a nossa humanidade. Ficou bem claro isso. Como a gente perdeu humanidade nesses tempos para cá, e a gente precisa resgatar isso. Então, eu acho que eu espero que as famílias saiam fortalecidas e que as pessoas tenham esse intuito de que o mundo pode ser melhor, mas se a gente assumir ser um agente de transformação, não dá para esperar o governo, partido, políticos, não dá. Reclamar não basta, vai lá e faz. Então, assim, só ando hoje com a galera que está botando a mão na massa para resolver. Eu não sento mais em bar para conversar com ninguém para reclamar. Vou perguntar lá o que você está fazendo para mudar. Reclamar nas redes sociais, textão, essa coisa toda, para mim, não faz parte do meu mundo. Meu mundo é de quem arregaça a manga e vai para cima para resolver. E tem como fazer. A Empodera é um exemplo disso. Né? Nem existia, hoje está fazendo isso acontecer. E é interessante que você trouxe, Olesa, para a gente fechar, porque é muito disso, né? A gente pegou várias lives aqui, a gente falou muito de protagonismo, e eu acredito muito que a inovação é isso, assim, muitas pessoas falam, não, vou esperar o dia que a empresa vai fazer, gente, não é uma entidade de empresa, as pessoas fazem a empresa, então, assim, se hoje você está na sua empresa e a liderança não está comprando ainda um tema de diversidade, um tema de inovação, você tem que ser a pessoa que, de alguma maneira, levanta a bandeira ali no teu departamento, faz até onde você tem alçada para mexer na estrutura, porque várias estruturas são modificadas da base para cima, né? Não de cima para baixo. A gente tá porque o cara tá lá confortável, trancado na sala dele. Muitas vezes, se acontecer alguma coisa com a empresa, se a empresa quebrar ou qualquer coisa do tipo, a consequência para esse cara é mínima, entendeu? A vida dele financeira está estruturada, o cara vai continuar a vida dele, mas você não, às vezes, sabe? Então, não fica muito com essa cabeça de esperar, sabe? Não, vou esperar o dia que o governo vai fazer uma lei. Até porque já é provado, né, pelos próprios PCDs que a gente comentou, que não muda nada, né? Porque o governo foi lá, põe uma lei e as pessoas burlam a lei de todas as formas que elas podem. Elas pagam a multa ou contratam as pessoas. Quando eu trabalhava em RH, eu ficava muito à frente dos programas de pessoa com deficiência. E eu conversava muito com pessoas com deficiência antes de entrar na empresa para entender as histórias deles. Vários programas que eu toquei, a gente desenvolvia as pessoas para o mercado, não necessariamente para trabalhar lá dentro com a gente, porque não tinha vaga para todo mundo e a gente abria para todo mundo. E o que eu mais ouvi era isso, olha, eu fui contratada, mas tem uma sala das pessoas com deficiência. Eu fui contratada, mas eu nunca pisei na empresa, porque a empresa não quer que a gente vá lá. Eu fui contratada, mas eu não posso ser promovida, porque eu sou pessoa com deficiência, trabalho no financeiro e estou embaixo da estrutura de RH e o RH não tem como aumentar o salário de ninguém. Então, assim, são umas aberrações que, no final das contas, mostraram para mim que não adianta nada. Política pública, se a pessoa não tiver a fim de fazer, ela não vai fazer e acabou. É a forma, a pessoa vai achar um jeito de burlar. Então, vai acabar tendo que ser de cada um, sabe? Levantar a bandeira em fazer a coisa acontecer. Que nem quando eu escutar empreender no Brasil é a pior coisa do mundo. Não concordo, acho que tem coisas ruins, desafiadoras aqui,
mas só que alguém tem que levantar para fazer o país se mexer, senão a gente vai fazer o quê? Eu vou ficar eu e você agora de braços cruzados esperando o dia que alguém vai fazer pela gente? Sabe, não faz muito sentido esse discurso, né? Acho que já deu aí para a gente entender que tem que mexer essa mentalidade, né? Acho que você começou falando de mindset, inclusive. Verdade, verdade. Eu acho que aí está acontecendo, né? Então, convite a todos para estudarem mais, saberem mais sobre diversidade e inclusão, acessarem lá a nossa plataforma comunidadeempodera.com.br, as nossas redes sociais Comunidade Empodera, e a gente está aí para trocar ideias aí, dialogar, para a gente conseguir juntos transformar esse país. Eu levanto todos os dias acreditando que eu estou fazendo alguma coisa relevante, né, para a gente mudar o país, porque no final o que a gente quer é construir uma sociedade mais justa, menos desigual, mais inclusiva, que ofereça oportunidade para todos. O bacana é quando é para todo mundo, né? Não deixa, a gente não deixa ninguém de fora da festa, né? Bota todo mundo na festa, eu acho que é isso, é justo, é digno, e a gente tem chance de construir essa sociedade. Outros já fizeram um passo à frente da gente, a gente vai poder chegar lá também, com um trabalho duro, consistente, a gente chega. Não, muito bom, Laser. Quero te agradecer pelo teu tempo, ainda mais num dia que foi conturbado para você. Obrigada por colocar aí seu tempo à disposição da gente, compartilhar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que você faz e fico orgulhosa de ter tido você lá em 2017, quando você tinha começado a Empodera no primeiro fórum do RH que Inspira, e a gente poder manter essa conexão e estar com você aqui novamente. É um prazer enorme, quero te trazer outras vezes para continuar contando os seus cases, assim, foi muito legal mesmo. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada ao pessoal que ainda não está inscrito no canal, gente, se inscreva, amanhã tem live 8 horas da manhã comigo, e eu vou falar sobre o futuro das carreiras, então falar um pouco das tendências de o que está acontecendo para lá. Sandra, meu gato aqui, eles não estavam querendo aparecer hoje, estavam tímidos, mas agora estão aparecendo aqui. E quem ficou aqui no Instagram também, obrigada e nos vemos amanhã às 8 horas da manhã. Laser, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. Que agradeço a todos, obrigado, parabéns aí pelo trabalho e conta sempre com a gente. Pode deixar, com certeza. Um beijo, Laser. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.